Brasil é o quarto país do mundo com maior número de mortes no trânsito, ficando atrás somente da China, Índia e Nigéria. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 milhão de pessoas morrem por ano vítimas de acidentes de trânsito. A Escola Adventista tem ajudado a alertar a população da importância da segurança no trânsito. Samuel, de 4 anos, já sabe. Passar no sinal fechado, nem pensar. Que sinal que a gente tem que passar, no verde ou no vermelho? No verde. Por quê? Porque é o sinal de andar. Junto com os colegas da escola, hoje ele conheceu sinais e placas de trânsito. Mas não é só isso. Samuel aprendeu também outros cuidados que devem ser tomados para quem está no volante. Eu aprendi que não pode comer quando tá dirigindo. Não pode? Não. Porque senão derruba a comida no carro. Excesso de velocidade, desrespeitar a sinalização e não considerar a faixa de pedestre são algumas das imprudências mais praticadas todos os dias no trânsito. Na maioria das vezes, é o próprio pedestre que não respeita a faixa, como essa senhora que arrisca a vida atravessando a rua durante o sinal fechado para o pedestre. Eu passei só porque estava livre. Passou no sinal fechado, hein? Não. Então passei hoje, mas eu costumo sim. Um relatório da Organização Mundial de Saúde mostrou que metade das mortes por acidentes estão nos 3 grupos mais vulneráveis no trânsito, que são os pedestres, com 22%, ciclistas, 4% e motociclistas, 23%. Você costuma ver muita imprudência no trânsito? Já viu muito? Demais. Por parte de quem? Do motorista ou do pedestre? Dos dois. Que tipo de imprudência? Semáforo, seta, esse tipo de coisa. Só aqui em Campinas, interior de São Paulo, em apenas 3 anos, quase 700 pessoas perderam a vida no trânsito. Com o objetivo de chamar a atenção e conscientizar a todos sobre os cuidados no trânsito, o Maio Amarelo faz um alerta para o alto índice de mortes e feridos nos acidentes. A imprudência, a imperícia, a falta de respeito e também a má formação do condutor gera a esses números tão grandes no trânsito. Nós costumamos dizer que nós precisamos acreditar no que diz a placa. Se a placa está ali dizendo pra gente, pare, dê a preferência, faça isso. O movimento Maio Amarelo começou em 2013 e a iniciativa surgiu do Observatório Nacional de Segurança Viária, uma ONG localizada em Indaiatuba, interior de São Paulo. 2016 é o 2º ano da campanha. 23 países já aderiram ao movimento. A proposta do movimento é que as pessoas revejam o seu comportamento e efetivamente entendam que faz parte da solução. Não existe como ter um agente de trânsito fiscalizando e vigiando todo cidadão. É importante que cada um, dentro do seu núcleo, dentro do seu trabalho, na sua igreja, na sua escola, fale de Maio Amarelo. Fale da importância de todo mundo colaborar para um trânsito melhor. A campanha do Maio Amarelo contagiou os professores e alunos desse colégio. Vídeos e palestras fizeram parte da programação deste mês. A ideia foi orientar os estudantes sobre a importância de conversarem com os pais em casa sobre como dirigir com mais cuidado e atenção. Eu vou levar para minha família que é importante usar o cinto de segurança e também respeitar a sinalização. Os alunos estão tendo toda essa noção, todo esse trabalho durante toda a semana, cada dia é um trabalho diferenciado e eles estão aprendendo muito com isso. A semana também teve muita música. Educadores de trânsito contaram histórias através de encenações que despertaram sobre os perigos e a responsabilidade do motorista e do pedestre. Eu fico muito feliz por essa apresentação e ter mostrado para as crianças que nós podemos ter um Brasil melhor, com seres humanos, tratando o trânsito como humanidade. Muitas vezes a criança está no carro e fala, pai, coloque o cinto, pai, por favor, aprende a minha cadeirinha, pai, o farol está amarelo, é melhor parar. Então, se você trabalhar com a criança, naturalmente, o seu pai também vai ser conscientizado. Dirigir com atenção é a melhor forma de garantir segurança e de preservar a vida. E hoje no Revista Novo Tempo nós continuamos a nossa viagem pela história da educação adventista no Brasil. E a nossa 6ª parada é na região Nordeste. Eu acho que inclusive que a jornalista Rebeca Ricardo se sentiu muito em casa, não é mesmo, Suzane? Olha, é verdade. E em meio a paisagens exuberantes e de um imenso céu azul, vamos conhecer uma história que começa na cidade de Recife
e alcança o interior do estado pernambucano, marcando para sempre não apenas a educação, mas criando memórias significativas do próprio adventismo no Brasil. Em 1936, o pastor Jerônimo Garcia vê a possibilidade de implantar uma escola na capital pernambucana. Naquela época, é a sua esposa, a professora Ana Garcia, que assume a direção da pequena escola, que não funcionava simplesmente nos fundos da igreja, mas era no mesmo espaço em que a igreja realizava os cultos. Escola e congregação começam a ser erguidas juntas. E nesse prédio, onde a primeira instituição da educação adventista começa na região, vai ganhar o nome de Amor e União. E ela vai ser fundada aqui próximo, na Estrada Velha de Água Fria. Inicialmente funcionava no mesmo prédio a escola durante a semana, e no mesmo ambiente a igreja. Minha mãe conheceu a Verdade Adventista porque ela ganhou uma bolsa de estudos da dona Ana Garcia, esposa do pastor Jerônimo Garcia, para poder estudar na escola do Arruda. E a educação adventista mudou a vida da minha mãe. E minha mãe mudou a vida da gente. Eu fui muito cedo para lá. Não tem a estrutura, logicamente, que tem hoje. Hoje é uma escola moderna, bonita, tem 1000 alunos praticamente. Na minha época era bem mais simples a estrutura, mas tinha alguns diferenciais que marcaram a minha vida até hoje. A carteira era uma carteira que era dupla, eram 2 alunos numa carteira só, de madeira, bem grande, parecia um órgão, onde a gente colocava a nossa bolsa embaixo. E ali a gente passou, acho que 2 trimestres, depois nós passamos a vir para o prédio da escola mesmo. Hoje nós temos aproximadamente um contingente de 1000 alunos, né? Em torno de, entre professores e funcionários, aproximadamente 90 pessoas com quem a gente trabalha. Aqui eu conheci meu atual esposo, né? Ele foi meu colega de classe da 5ª ao 3º ano. Depois que casamos, nós tivemos 2 filhos, né? Um que já nasceu, tem 2 anos e 6 meses, o Gabriel. Hoje ele é aluno da Escola Adventista, do Colégio Adventista do Arruda, né? Onde nós fomos alunos. No início da década de 40, a educação adventista na região começa a ampliar os horizontes e deixa de ser uma iniciativa apenas da capital pernambucana. A 120 quilômetros do Recife, um aglomerado de habitações que surgiu próximo ao Rio Panelas no final do século XVIII, agora era a Vila de Belém de Maria, que naquela época pertencia ao distrito da cidade de Bonito. Em 1943, 7 anos após a fundação da primeira escola adventista em Pernambuco, no bairro do Arruda, surge o Educandário Nordestino Adventista, conhecido como ENA, que vai marcar a história de gerações ao longo de 5 décadas. O ENA representa na minha vida a memória da única escola adventista que eu tive a oportunidade de participar. Cheguei no ENA no ano de 1998 para assumir o cargo de diretor administrativo. O ENA é uma instituição educacional educando grandes personagens do Brasil e do mundo. Ali formava pastores. Eu não pensava em ser pastor quando adolescente, mas ali tinha uma faculdade e eu comecei a ter amizades com esses pastores ou futuros pastores. Na calma do lugar, no contato com a natureza, foi quando eu comecei a fazer minhas primeiras composições. Então, os primeiros hinos que eu fiz foram feitos lá. Quero viver a vida cantando. E dessa época que surgiram músicas como aquela O clarim da vitória sou, e aquela Minha vida, serviço de Deus, é o lema que vibra em meu ser, e muitas outras músicas, muitos outros cânticos que na década de 70 e 80 a igreja do Brasil inteiro cantou. Recordações, no entanto, que não poderiam mais ser experimentadas por gerações conseguintes.
Um colégio que nasceu com grandes sonhos e que foi envolto pelos sonhos de tantos outros, acabou afundado pelas águas de um rio. Uma tragédia, uma dor sem fim. Eu havia viajado do Iaene para o ENA, a noite toda de ônibus, de manhãzinha chegando lá na região, eu percebi muita chuva, muita água nos rios da região, e me aproximando do ENA, o rio que nós temos lá, o Rio Panelas, parecia mais um mar em vez de rio. Aquela enchente que acabou com tudo, ela significou para mim como se fosse uma catástrofe que carregou os melhores sonhos da minha adolescência. Entendeu? Eu lembro com muita tristeza quando eu perguntei se mas então, dá para limpar, dá para pintar, dá para reconstruir? Quando eles me disseram que não davam, me deu um nó na garganta, porque assim, todas aquelas memórias, todos aqueles momentos, aquele foi tudo com a enchente. O ano 2000, no entanto, marcava o fim de uma história e criara no coração daqueles apaixonados pela educação adventista o sonho de escrever linhas totalmente novas. Não era possível reconstruir naquele mesmo local. A solução era um novo ENA, um novo lugar, um novo pedacinho do céu. Estamos apenas continuando o que um dia começou lá no antigo ENA e infelizmente foi interrompido por uma grande enchente. Alunos daquela época tiveram seu primeiro contato com a educação adventista e hoje, décadas depois, os seus descendentes são nossos alunos aqui no IAPE. Eu, meu irmão e minha mãe fazemos parte da história do IAPE. Eu tive o grande privilégio de fazer parte do ENA e hoje com os meus filhos eu tenho a oportunidade e o privilégio também de fazer parte do novo ENA, que é o IAPE. Todos os dias quando os meus filhos entram aqui na escola, que a gente passa lá pela portaria, eles dizem: mamãe, aqui é o nosso segundo lar, lar docilar. Era assim que eu sentia no ENA e é assim que os meus filhos sentem hoje aqui também. A educação adventista ela tem uma missão, né? Ela educa para a eternidade. Ela coloca princípios para essa terra e para o nosso sonho maior, que é um dia habitar com Jesus quando Ele voltar. A educação adventista foi onde enraizou em mim a vontade de viver para servir a igreja, e por causa da educação adventista, a gente tem os nossos filhos dentro da igreja. Então, a educação adventista, para mim, é o maior alicerce que eu tenho dentro da igreja adventista. E neste domingo você continua conferindo essa história aqui na TV Novo Tempo, na série de documentários 120 anos, passado, presente e futuro. A programação especial tem início às 9h30 da noite. E na próxima semana, aqui no Revista, vamos até o norte do país. Você não pode perder. E com essa informação terminamos a edição do Revista Novo Tempo de hoje, mas não deixe de visitar o nosso blog, porque lá na Elite tem as últimas matérias exibidas no programa. É só acessar novotempo.com/jornalismo. Entre também nas nossas redes sociais, no Facebook é facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo no Instagram. E ainda tem o site noticias.adventistas.org, news.adventist.org e revistaadventista.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até a semana que vem. Um ótimo final de semana. Tchau, tchau.